Olha, tem dias no mercado financeiro que simplesmente entram para a história, né? Hoje, a gente vai mergulhar em um desses dias, 8 de abril de 2026. Um único dia que virou os mercados globais de cabeça para baixo e mudou completamente as regras de um jogo que todo mundo achava que já conhecia. Essa era a pergunta que estava tirando o sono de todo mundo no mercado financeiro. Pensa só no cenário. Na noite anterior, a expectativa era de uma guerra total entre os Estados Unidos e o Irã. O pânico estava no ar. E aí, de repente, da noite para o dia, o roteiro mudou completamente. A virada foi assim, sísmica. Na noite do dia 7 de abril, o mercado estava em modo de pânico total, se preparando para o pior, vendendo tudo que tinha cara de risco. Já na manhã seguinte, um anúncio totalmente inesperado de cessar-fogo causou uma explosão de alívio. E aí a corrida foi inversa, para comprar tudo aquilo que tinha sido descartado horas antes. Mas como é que uma mudança tão drástica pode acontecer tão rápido assim? Para a gente entender isso, a gente precisa falar sobre um conceito que é fundamental aqui, o chamado prêmio de guerra. Pensa no prêmio geopolítico como se fosse uma febre no mercado. É aquele valor a mais que se paga por algo tipo petróleo, só pelo medo de que uma guerra comece e atrapalhe o fornecimento. Na noite do dia 7, essa febre estava altíssima. Na manhã seguinte, ela simplesmente passou. Desapareceu. E como é que o fim dessa febre se refletiu nas bolsas de valores? Bom, o resultado foi uma onda de otimismo que varreu o mundo todo. O movimento que os analistas chamam de risk-on, que é basicamente uma corrida em direção a ativos de maior risco. O primeiro grande sinal veio lá da Ásia. O índice Nikkei do Japão disparou mais de 5%. Para um país que importa praticamente todo o petróleo que consome, a notícia do cessar-fogo foi um suspiro de alívio gigantesco. O medo de uma crise de energia, de uma inflação descontrolada, tudo isso simplesmente sumiu no ar. A Europa, claro, não ficou para trás. O DAX da Alemanha, que é o coração industrial do continente, também disparou. As indústrias alemãs, que já estavam apavoradas com a ideia de um novo choque nos custos de energia, respiraram muito aliviadas. Mas é aqui que a história fica bem interessante. Enquanto o mundo inteiro comemorava, o índice FTSE 100 de Londres estava no vermelho. A pergunta é, por que o Reino Unido ficou de fora dessa festa global? A resposta, como você pode imaginar, está no petróleo. O índice de Londres tem um peso enorme de gigantes como a Shell e a BP. Quando a ameaça de guerra sumiu, o preço do petróleo despencou e levou essas ações junto. Isso mostra uma coisa super importante. Não foi uma euforia cega, foi uma realocação bem estratégica de capital, saindo do que a gente pode chamar de ações de guerra. E isso nos leva direto para o olho do furacão daquele dia, o mercado de petróleo. Foi ali que tudo aconteceu. Esse aqui foi o movimento mais brutal do dia 8 de abril. O petróleo do tipo Brent, que estava sendo negociado acima de $110 o barril por puro medo da guerra, simplesmente desabou para $94. Todo aquele prêmio de guerra evaporou em questão de horas. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do tombo, o petróleo WTI chegou a cair mais de 15% num único dia. Foi um dos colapsos mais rápidos e violentos que a gente viu na história recente. E claro, uma queda dessas no petróleo não acontece de forma isolada, né? Ela cria uma onda de choque que se espalha por todo o sistema financeiro, afetando tudo, desde os juros dos governos até o valor das moedas. O que a gente viu foi uma verdadeira reação em cadeia, uma coisa levando a outra. Vamos lá. O cessar-fogo é anunciado. Isso derruba o preço do petróleo. Com o petróleo mais barato, o medo da inflação diminui. Com menos medo de inflação, os juros que os governos pagam nos seus títulos caem. E aí, quando os investimentos mais seguros pagam menos, o dinheiro corre para as ações, que se tornam muito mais interessantes. E a prova disso está nos números. Os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano, que são a referência para o mundo, caíram de forma bem significativa. Essa queda nos juros foi o verdadeiro combustível por trás da alta das bolsas. Ao mesmo tempo, aconteceu outra coisa importante. O dólar, que é o clássico porto seguro em tempos de crise, enfraqueceu. Foi um sinal claríssimo de que os investidores estavam deixando a segurança de lado e saindo em busca de crescimento, de oportunidade. Ok, depois de toda essa euforia, desse alívio generalizado, é fundamental a gente entender uma coisa. O cessar-fogo não resolveu os problemas estruturais da economia global. A poeira daquele dia baixou, mas os grandes desafios continuam todos lá. A euforia do dia 8 de abril foi, na verdade, uma espécie de máscara. Os problemas de fundo não sumiram. O Japão ainda tem um dilema enorme sobre o que fazer com seus juros. A disputa tecnológica entre China e EU continua pressionando os custos de produção. O Brasil ainda tem um desafio fiscal gigantesco pela frente. E, talvez o mais importante, a inflação global, bom, ela ainda é uma realidade. Então, o que aquele 8 de abril significou de verdade? Não foi uma solução.
Foi, na melhor das hipóteses, uma pausa temporária. Uma paz financeira que, no fundo, era muito, muito frágil. Teve uma análise na época que resumiu a situação perfeitamente. Dizia que o mercado estava comprando o rumor da paz. Mas a realidade econômica, aquela com juros altos e desafios estruturais, não desapareceu. E ela logo voltaria a ser o centro de tudo. E isso nos deixa com a pergunta que ficou no ar. Todo aquele alívio foi baseado num acordo de apenas 2 semanas. A grande questão é, o que acontece no 15º dia? Essa paz frágil vai se sustentar? Ou a volatilidade vai voltar com tudo? Essa era a dúvida que ficou.